Uma mulher, nós a respeitamos como a mãe do nosso Salvador Jesus, Maria, concebido pelo Espírito Santo, mas ele teve um pai que cuidou, que zelou da família, José. A segunda lição, no dia 13 de abril, novo nascimento. Como que nós nos introduzimos ao Evangelho? Como que nós nos tornamos, deixamos de ser criatura e nos tornamos filho? Qual é a diferença, pastor? Aquele que não confessou Jesus ainda como seu Salvador, ele é criatura, feitura das mãos de Deus. Mas aquele que aceita-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, Romanos capítulo 8, ali pelos versículos 12, 13, 14, 15, 16, ele se torna filho por adoção. Lembra disso? Estudamos até aquela palavra Abba Pai. Por que estudamos a palavra Abba Pai no Janice? Porque antigamente os escravos trabalhavam muito tempo para o seu senhor. Pastor Raimundo é senhor, eu sou escravo. Depois de trabalhar para ele 40 anos, ele me dava liberdade. Aí eu estava tão acostumado com a família do pastor Raimundo como escravo, que eu chegava e falava, mas eu não queria sair daqui. Eu sou um escravo livre, mas eu não quero sair daqui. E o que me diferenciava como escravo livre? Furava a minha orelha. O escravo da ovelha furada, ele era livre. E aí ele podia chamar o pastor Raimundo de pai. Vocês entenderam? Como é que ele podia chamar o pastor Raimundo? Pai. Só que os filhos do pastor Raimundo, irmão Cláudio, Oséias, não chamava de pai. O costume judaico era papai. Mas o escravo não podia falar papai, só podia falar pai, porque ele era escravo, adotado. O pastor Raimundo adotou ele. Amém? Amém. Então o filho original podia chamar papai, o escravo não, só pai, aquele tipo adotado. Aí vem Jesus, Romanos capítulo 8, e quando você confessa ele como seu Salvador, nós nos tornamos filhos por adoção. Filhos por adoção, com uma diferença. Qual é a diferença? Nós não precisamos chamar ele só de pai, irmã Adriana. Aí ele vira e fala, podeis me chamar Abba Pai, que significa papaizinho, paizinho querido. Ele nos autorizou, nos adotou e nos disse, não precisa me chamar só de pai, vocês têm direito de me chamar Abba Pai, ou seja, papaizinho querido. Amém? Amém. Novo nascimento. Vê a lição de número 3. Aí nós estudamos sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus procura os verdadeiros adoradores. Aí nós falamos, né? E foi uma época que ficou muito em voga os pregadores. Se tem a verdadeira adoração, tem a falsa no nosso meio. Aí aqueles que vêm para a igreja só para o pastor ver ele, para a liderança ver ele, amém? Lá eles vêm para lá que nós já estudamos. Isso aqui a gente toma muita bambuzada na canela, amém? Aí vem a quarta lição, Jesus o pão da vida, onde ele se declara, né? O sacrifício dele lá na cruz do Calvário, nosso pão da vida, ele que nos sustenta, não se afasta de Jesus. A lição de número 5, no dia 4 de maio, era o domingo, dia das mães, se não me falha a memória. Segundo domingo, não, o próximo. A verdade que liberta, só Jesus liberta, amém? Só Jesus liberta. Eu sou a verdade e a vida. Aí vem 11 de maio, aqui sim foi o dia das mães, segundo domingo de maio. O bom pastor e as suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. No dia 18, lição de número 7, eu sou a ressurreição e a vida. Aí aqui começa a lição de hoje para nós encerrarmos. Eu sou a ressurreição e a vida. Morreu, mas ressuscitou. Aí vem a lição de número 8, uma lição de humildade. Apesar de ele ser filho de Deus, viveu entre nós. A grandeza de Jesus não foi demonstrada
quando ele curou a mulher do fluxo de sangue. Ou melhor, talvez para nós o maior milagre, quando ele olha para Lázaro se decompondo, a carne de Lázaro derretendo entre os lençóis, porque estava já sepultado. Jesus chega na porta da sepultura e grita: Lázaro, sai para fora. Isso não foi um gesto de grandeza de Jesus. Nós falamos e estudamos. O maior gesto de grandeza de Jesus foi quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário por nós. Lembra disso? Aí a lição de número 9: Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O artigo bem definido. Eu não sou um dos caminhos, não. Eu sou o caminho, o caminho. Tem um negócio aí fora, um ditado que é errado, Manelzinha. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Não é todos os caminhos que levam a Deus, não. Só Jesus Cristo de Nazaré que nos conduz a Deus. Eu sou o artigo é bem definido, não é artigo indefinido. Umas, não. Agora, os, as, artigo definido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus te leva a Deus. Aí quando ele foi assunto ao céu, ele prometeu um Consolador. Revista, lição de número 10, a promessa do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nós. Lição de número 11, 15 de junho, a intercessão de Jesus pelos discípulos e por nós. Jesus orou por mim. Não só peço por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim através da minha palavra. Então ele orou por mim e por você. Aí vem a lição de domingo passado, do julgamento à ressurreição. Julgamento, lembra quando o julgamento nós estudamos? Quem lembra? Quando o julgamento Jesus passou? Vou virar avestruz, hein? O que é avestruz, pastor? Quando é ensinado, a gente não pode esquecer mais. E quando eu falo com meus alunos no IETEP, nosso seminário teológico, quando eu ensino na aula anterior, depois eu pergunto, ou então quando eu vejo algum deles pregando na igreja, e eu estiver presente e falar besteira, eu falo para ele: vou virar avestruz. O que o avestruz faz? Enfia a cabeça no chão. Quantos julgamentos Jesus passou estudando no domingo passado? 6 julgamentos. Todos eles ilegais. Por que foram ilegais, pastor? Porque foram realizados à noite. Quais foram os julgamentos, pastor? Primeiro, foi levado a um sumo sacerdote aposentado. Como é que era o nome dele? Não. Anás. Aí depois foi levado ao genro de Anás. Como é que era o nome dele? Caifás. Agora sim. Aí Caifás mandou ele para o Sinédrio, Senado. Foi ou não foi? Só está balançando a cabeça, mas só não respondeu. Aí Caifás mandou ele para o Senado, para o Sinédrio. O Sinédrio falou: não, isso aqui é como presidente. Mandou ele para Pilatos, mandou ele para Pilatos. Pilatos falou assim: não, não mandou o presidente, não, mandou para o governador Pilatos. Aí Pilatos falou assim: não, eu sou muito pequeno para julgar Jesus, manda para o presidente. Mandou para Herodes. Herodes falou: não, essa causa aí é muito pequena, o governador pode julgar. Aí mandou de volta para Herodes, para Pilatos, melhor dizendo. Então vamos lá: Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes e Pilatos de volta. Aí Pilatos, a mulher dele, lembra da mulher dele? O que ela era de Jesus? Se você não responde, eu jogar dentro do via-banho. A forma correta não é essa, a resposta está meia boca. Discípula anônima. Amém, professora das irmãs? Amém. Então pronto. Tinha mais discípulo anônimo? Cita mais um. Nicodemos. Tinha vergonha. Rabino. Aprendia com Jesus de noite para ensinar de dia. E era considerado sábio. Me prova, pastor.
ele vai um dia que ele se converte, Jesus fala para ele assim: Nicodemos, está faltando para você nascer de novo. Como assim, Jesus? Eu tenho que entrar de novo na vida? Não, nascer da água e do Espírito. Era de dia ou de noite? De noite, porque ele tinha vergonha, cara de pau, de aprender com Jesus para ensinar de dia. Porque com sua afirma que a mulher de Pilatos era uma discípula anônima? Porque ela sabe que o marido vai julgar Jesus. E ela chega perto dele e fala assim: marido, não se mete com esse justo chamado Jesus não, hein? Porque ele é inocente. Por que ela fala isso? Porque ela estava acostumada a ouvir os sermões de Jesus. Quem entendeu, diga amém? Amém. Tanto é verdade que Pilatos faz de tudo para não crucificar Jesus. Aí ele pega um camarada, o pior bandido da época. O pior bandido da época. Um dos crimes dele, estrupou a sobrinha de Herodes. Por isso que ele está preso. Segundo crime gravíssimo, roubar impostos de Roma, não pagar impostos a Roma, vai ser condenado à crucificação. Até hoje, até aqueles que estão presos, até os presidiários, não aceitam estrupador no meio deles. É verdade ou não é? Coloca eles separados. Até hoje. Aí Pilatos, num ato de desespero, fala assim: eu vou salvar Jesus. Quer ver? Ele vai e pega Barrabás. Fica de pé, pastor, me ajuda. Fica de pé, Manuel. Aí ele pega Barrabás. Desculpa, agora você é Barrabás. Deixa eu. O pior bandido da época, ele coloca do lado de Jesus. Fica aqui de frente para a igreja, Manuel, do lado do pastor. Aí Pilatos fala assim: Pilatos tinha certeza que o povo ia falar: solte Jesus e mate Barrabás. Por quê? Desculpa, meu filho, eu só estou exemplificando. Estrupador, ladrão e assassino, ninguém aceitava. Olha aqui, nós estamos na véspera da Páscoa. É normal, é costume nosso soltar alguém na véspera da Páscoa. Está aqui Jesus, não vejo nele culpa nenhuma. E está aqui, o pior bandido da época. Quem que vocês querem que solte? E quem que vocês querem que crucifica? O que a multidão gritou? Solte Barrabás. E Jesus, a multidão fez o quê? Crucifica-o. Obrigado, senta. Pilatos, num ato de desespero, vai em Jesus e fala assim: fala alguma coisa, eu tenho poder para te livrar. Aí, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: e foi levado como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Pilatos, no último ato de desespero, fala assim: não vejo nele culpa nenhuma. Aí ele faz aquele célebre gesto: eu lavo as minhas mãos, para mim ele é inocente, eu entrego ele a vocês. O que a multidão grita? Que o sangue desse inocente caia sobre as nossas cabeças. Está na Bíblia que eu estou falando, tá bom? Estou tirando de trás da orelha não. Está na Bíblia. Sobre a nossa cabeça, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Olha para mim, ninguém entende porque Hitler matou 6 milhões de judeus. Eles clamaram: o sangue desse inocente caia sobre a nossa cabeça. Ninguém entende porque todos os países árabes odeiam Israel. O sangue desse inocente, eles clamaram por isso. Amém ou não amém? Amém. Vamos para a lição de hoje. Qual é o título da lição de hoje? Faço ela em 15 minutos, que nós já estudamos.